Mais um vídeo aqui no quadro Pergunte ao Coach no canal da Iron Guides. Nesse vídeo, apesar de terem sido menos perguntas, eu elaborei um pouquinho mais em cada uma delas. Nós conversamos em como fazer uma manutenção da sua forma física para que você ao mesmo tempo descanse aí no fora de temporada. Quais são os benchmarks e se existem benchmarks para você focar aí durante a sua preparação de um Ironman 70.3, quais são os melhores treinos de natação para você fazer se por acaso você não tiver muito tempo e também quais são as melhores bikes para você comprar por faixa de preço. E além disso, outras perguntas um pouquinho mais rápidas aí que eu respondi aqui nesse vídeo. Esse vídeo é um oferecimento dos programas correntes mensais. Você pode escolher um programa equilibrado, iniciante ou com foco em uma das modalidades do triatlon enquanto faz manutenção das demais. Todos os treinos são flexíveis para 3 níveis: iniciante, intermediário e avançado. O acesso é via aplicativo, onde seus treinos estão detalhados em um calendário. Você tem acesso à caixa de mensagem com o treinador, pode exportar treino para o Garmin, demais smartwatches e rolos interativos. Você tem acesso a documentos na biblioteca e métricas de treino no longo prazo para monitorar seu progresso. O valor é a partir de R$ 49,00 mensais. Mais informações com vídeo explicativo pelo site ironguides.com.br. Olá, aqui é o Vinícius Santana, treinador de triatlo da Iron Guides. Lembrando que eu coloco um vídeo aqui no canal todas as quartas-feiras pela manhã. E se você quiser aprender mais sobre triatlon, alguma das modalidades aí de natação, ciclismo e corrida, assine aqui o nosso canal. E você precisando de ajuda para estruturar seus treinos, entre em contato pelo nosso site ironguides.com.br. O link está aqui na descrição desse vídeo. A gente tem programas de treinamento de todas as distâncias, desde o sprint até o Ironman e de todos os níveis, do iniciante até o nível avançado. Então, toda última quarta-feira do mês eu respondo as perguntas que vocês deixam aqui no nosso canal. Qualquer pergunta sobre triatlon, deixa aqui no comentário desse vídeo. E lembrando aí que os membros dos nossos programas de triatlon têm prioridade aqui nas perguntas, mas eu tento responder o máximo possível toda última quarta-feira do mês. A primeira pergunta do João Marco Braga. Vinícius, há alguma maneira de permanecermos treinados sem ter provas à vista, de maneira que não fiquemos esgotados no dia a dia como no ciclo de uma prova? Ô João, tem sim uma maneira, inclusive fazendo a propaganda de um de nossos serviços aqui, que é justamente para isso, são os programas de treinamento mensal com foco por modalidade. Se você por acaso for um atleta de nível intermediário ou de nível avançado que já tiver mais experiência, eu sugiro usar essa fase de fora de temporada para trabalhar mais somente uma modalidade, que no seu caso vai fazer que você mantenha aquela modalidade, e as outras duas você vai perder um pouco de forma física, mas não tanto assim. No nosso programa em específico, são 4 treinos da modalidade em que você vai estar focando e 2 treinos das modalidades com menos foco. Não necessariamente são 8 treinos na semana, porque alguns treinos inclusive são combinados. Você faz ali talvez uma natação depois de uma corrida, ou então um ciclismo depois de uma corrida, às vezes até uma natação depois de um ciclismo, alguma coisa desse jeito. Mas assim é uma maneira de você descansar um pouco a mente, descansar um pouco o seu corpo, e na hora que você voltar a treinar para alguma prova específica vai ser uma transição mais fácil, mais suave. Uma outra opção também é o programa de treinamento mensal para iniciante. Esse sim, a carga vai ser muito leve, vão ser somente 2 treinos bem leves, bem curtos aí por semana, não necessariamente sem qualquer estrutura, sem qualquer intensidade, mas somente fazendo uma ativação ali, um pouco de força, um pouquinho de velocidade, um pouquinho ali de ritmo de prova, mas nada muito longo, nada muito desgastante, para que você somente não perca muito aí da sua forma física e consiga ter aquele descanso mental e físico. E o principal é você polarizar os seus treinos. Você talvez algum dia saia para treinar bem levinho. Eu nem diria treinar, mas para fazer um exercício físico, sem estrutura, sem muitas métricas a ser seguidas, sem muitos objetivos. E de vez em quando faça um treino mais forte aí, com mais qualidade, mas nada muito longo nem muito desgastante. A pergunta do Fernando Baldi, que é assinante aqui do nosso programa da Iron Guides. Eu estava refletindo sobre o meu processo de treinamento para a minha prova no Ironman 70.3 e não consegui encontrar na internet muito conteúdo referente a milestones ou marcos importantes para avaliar se estou no caminho certo. Ô Fernando, você não conseguiu encontrar porque não existe, né? Porque assim, chega uma hora que, igual que a gente tem uma piada, às vezes ele fica querendo conquistar tanta confiança nos treinos que ele acaba quase fazendo em um Ironman 70.3 o Ironman nos treinos. Aí nesse caso nem precisa ir para a prova, né? Já faz um treino ali, já resolve a sua vida e ponto final. A minha sugestão é, considerando que você esteja seguindo o nosso programa, você faz lá toda semana o seu longo ciclismo, o seu longo de corrida, seus treinos de natação,
todos os outros treinos também com certa consistência, você está no caminho certo. Eu sei que na primeira preparação é difícil você ter essa confiança de você de fato saber se eu estou aí chegando na forma física que eu preciso para terminar a prova ou não, mas não tem jeito, é aquilo que eu falei, só mesmo fazendo uma prova para você entender. No dia da prova você vai aprender bastante e não espere uma prova perfeita, uma preparação perfeita para essa primeira preparação do seu Ironman 70.3. Vá somente aí como explorar, para aprender, para terminar a sua prova. Então na próxima você pode ajustar os detalhes e terminar melhor. A pergunta aqui do Alan Estevão: poderia fazer um vídeo sobre bikes por faixa de preço para quem está começando, visando iniciantes com orçamento curto, pessoas que não entendem nada de bikes esportivas e qualquer outra observação? Alan, eu vou estender um pouquinho aqui a resposta, porque já que a gente está falando aí sobre quais tipos de bike por faixa de preço, eu vou já pegar todos os orçamentos aí, né? Então eu quebrei aqui, eu tô com uma colinha aqui na minha mão. Bicicletas, se você tiver até 5 mil para investir numa bicicleta, eu considero uma bike de estrada, uma road bike usada. Compre um clipe e assista o vídeo que eu vou deixar aqui na descrição sobre como adaptar uma bike de estrada para uma bike de triatlon. Para quem está na faixa ali de 5 a 10 mil, a minha sugestão seria uma bike de contrarrelógio, então de triatlon, um pouco mais velha e usada, o que você provavelmente só vai conseguir nela de 10 velocidades. 10 velocidades é um número de catraca aí que você tem ali atrás da bicicleta. Atualmente elas são a maioria de 11, já tem várias vindo aí 12. Então você tem o downside aí de ser 10, às vezes fica um pouquinho mais difícil de achar a peça, mas vai ser muito mais barata e a geometria do quadro, que é o que mais importa, vai ser a mesma. E comprando uma bicicleta mais velha assim, sempre espere também precisar fazer um pouquinho de manutenção ali no começo, talvez trocar uma corrente, talvez inclusive trocar a catraca, porque pode ser que já esteja mais gasta, ou então parada por algum tempo, alguma coisa um pouco mais enferrujada. Então não fique somente com o seu dinheiro na conta ali na hora de comprar, porque você vai precisar investir um pouquinho também. Já na faixa ali de 11 a 20 mil, que você consegue muita coisa de qualidade, bicicletas mais modernas, de 11 velocidades e semi-novas aí, que não tem um desgaste, talvez ali coisa de 4, 5 anos, talvez já com uma roda um pouquinho melhor. Então esse é o sweet spot ali, né? Em que você não precisa gastar aí uma fortuna e consegue ter um material excelente que não vai te deixar para trás em comparação com qualquer outro material. Já para quem tem acima de 20 mil reais, aí de fato o céu é o limite, né? Porque aí você já pode ou comprar bicicletas aí muito boas, novas aí direto da loja, ou então aquelas bicicletas excelentes, world class, as que eram talvez ali as melhores do mundo, coisa de 3, 4 anos atrás, com rodas de competição e tudo mais. Então elas vão ficar ali nessa faixa de acima de 20 e se você por acaso quiser comprar uma bicicleta dessa nova, aí aquilo que eu falei, o céu é o limite, tem bicicleta aí de quase 100 mil reais. A pergunta do João Marco Braga: qual seria o perfil ideal da altura para rodas de bike de triatlon para os treinos do dia a dia? Aí ele deu várias medidas aqui, né? João, você me perguntou sobre treino, eu sou meio que old school, assim, eu sempre gostei de treinar com uma roda bem básica, bem pesada, de ferro ali, de alumínio, e ter um par de rodas somente para o dia da competição. Mas de qualquer jeito, respondendo essa pergunta aí, eu gosto muito da combinação um pouco mais alta atrás, mais rasa na frente. Isso vai te dar mais estabilidade, principalmente numa questão de vento cruzado aí, e você ainda assim vai ter muito ganho aerodinâmico se comparado aí às duas rodas muito altas, ou então talvez inclusive até um disco atrás. É claro que depende um pouco aí da direção do vento. Inclusive eu já fiz um vídeo aqui sobre esse assunto, quais são as melhores rodas para triatlon, expliquei tudo sobre isso, qual que é a melhor roda fechada, roda mais rasa, roda mais profunda. Vou deixar o link aqui na descrição, assiste lá para você aprender com mais detalhes. Outra pergunta aqui do João Marco Braga: a planilha determina 3 treinos por semana de natação, um de força, um de velocidade e um de distância, as palavras que ele usou aqui para descrever os treinos. Quais seriam os melhores se eu só posso treinar 2 vezes na semana? Nesse caso seria endurance e força, porque velocidade é a cereja do bolo, e sem endurance e força você não consegue sustentar a sua velocidade por muito tempo. Então prioriza aí nesses 2 treinos mais específicos. E em relação a quando estruturar esses treinos, eu sugiro aí polarizar com os outros treinos da semana, então fazer alguma coisa diferente do que você fez no dia antes e do que você vai fazer no dia seguinte. Então, se você fez o seu treino de distância no final de semana, evita de colocar um treino de distância na segunda-feira, por exemplo.
Assim como se você fez um treino de força na segunda-feira, evita de colocar um outro treino de força na terça-feira e por aí vai. Sempre tenta aí fazer uma variação de cada tipo de treino, de cada sistema de energia, para que você não sobrecarregue o mesmo sistema demais. Próxima pergunta aqui do Anderson Luiz Machado. Um percurso de ciclismo com muitas subidas e descidas influencia muito na velocidade média comparado a um percurso totalmente plano? Anderson, influencia muito. Eu vou pegar como exemplo agora nesse mês aí que a gente teve o campeonato mundial de Ironman Nice na França. O campeão da prova pedalou aí praticamente 30 minutos mais lento que o tempo que ele fez no ano passado, que inclusive bateu o recorde de percurso no ano passado e ele foi o segundo no geral. Então foram 10% mais lento e isso esse pessoal costuma ter uma margem menor que do amador. Então se para ele foi 10% mais lento, para o atleta amador que fez essas duas mesmas provas, talvez seriam 20%, 1 hora de diferença. Então é por isso que eu não recomendo você de maneira alguma ficar buscando velocidade média, porque você não sabe as condições do dia, você não tem certeza em relação ao vento, a própria distância certinha, também a altimetria do percurso. Faça uma combinação de percepção de esforço, pode sim usar algumas métricas, talvez frequência cardíaca, para te ajudar um pouquinho. Inclusive a gente, nos nossos programas da Iron Guides, a gente tem um guiazinho de qual frequência cardíaca você deve usar para cada modalidade, para cada distância da prova. Então faça aí um equilíbrio entre percepção de esforço, algumas métricas, talvez pode usar aí, se for o caso, se você pedalar com potencímetro também. Então procure aí sempre utilizar esse equilíbrio e não somente seguir de forma cega a velocidade média de percurso. Então esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Se você gostou, por favor, dê uma curtida. Não esqueça de deixar aqui embaixo a sua pergunta para eu responder aí no próximo mês. Até a próxima e bons treinos.